Mas aproveitar que você está de pé para não te cansar também tanto, vamos fazer a leitura. Capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 22. Eu vou ler ali para que a gente possa ler todos na mesma tradução. Aí ele vai dizer aqui assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Pode tomar assento. Se você ler essa porção isolada da palavra de Deus, de forma isolada, dificilmente nós conseguimos chegar no objetivo que Jesus queria em trazê-la para aqueles discípulos que estavam com ele ali. E quando a gente vê que, se separarmos o Sermão da Montanha em porções, nós vemos que agora nós falamos em 3 séries de estudos que falam com relação a bens materiais, a algo aqui da terra. O primeiro estudo, como eu falei na quarta passada, nós estudamos com relação ao tesouro aqui da terra e o tesouro do céu. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Nós falamos sobre isso na quarta passada. Na última série dessa porção, que será a quarta que vem, falaremos sobre 2 senhores, e nós vemos o Senhor Jesus comparar um com mamon, né, ou dinheiro, ou riqueza. E então, por que ao meio seria isolado, não seria um assunto contínuo? Seria um outro assunto, por exemplo. Então, esse assunto que está no meio dessas 2 passagens que eu falei, do tesouro do céu e tesouro da terra, e os 2 senhores, não poderia falar de outra coisa, como se não de bens materiais também. É algo que às vezes a gente entra em uma confusão até, e isso teologicamente há algumas brigas, brigas bom sentido, umas discussões teológicas sobre esse tema, porque às vezes nós não conseguimos entender ele no sentido literal. Porque quando você lê o texto no sentido literal, você vai interpretá-lo. Os olhos são candeia do corpo, ou seja, os olhos são luz, né? Candeia, algo luminoso, algo que era para trazer luz, candeeiro, candeia. Os olhos são a luz do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E aqui começa um problema teológico aqui. Porque o texto vai dizer, se os seus olhos forem bons. E no original, na tradução, ou seja, no grego original, não se traduz como bom. A palavra utilizada no original, na tradução hoje para o português, não seria algo bom. Seria alguma coisa como algo certo, algo dobrável. E aí é onde dá uma interpretação, às vezes, equivocada. Porque a tradução original, ela vai trazer, ali aonde está como seus olhos forem bons, vai ser mais ou menos assim, como se seus olhos fossem descomplicados. O termo para bom, ali, é um sentido figurativo. Porque no original ele é ápios, que quer dizer sem dobras, que quer dizer descomplicado. Não quer dizer bom. Mas quando você vai ler a continuidade do texto, você vai ver, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, aí é uma comparação. Então nós entendemos que seria o oposto, né? Bom e mal. Mal e bom, luz e trevas, trevas e luz, é o oposto, gostoso, ruim, é algo que seria o oposto. Então, por isso que o texto foi classificado como olhos bons, para poder fazer sentido, sabe por quê? Porque quando Jesus fala, se os seus olhos forem maus, ele não quer dizer outra coisa. No original, para aquilo que está escrito ali de mal, é pôneros, que quer dizer mal mesmo. Quer dizer maligno, imoral.
Então, para poder fazer sentido o texto, usou-se a forem bons. Porque é mais fácil nós interpretarmos. Já pensou se estivesse assim? Os olhos são candeia do corpo. Se os olhos forem descomplicados, todo o seu corpo será cheio de luz. Fica difícil o entendimento. E aí alguns questionavam por que isso acontecia. Né? Por que no sentido teológico, por que isso aconteceu. E por isso que o texto, às vezes, ele é interpretado, às vezes, fora do contexto. Mas o que a gente está tentando trazer hoje é o sentido figurativo dessa mensagem do Senhor. A gente, quando vai estudar a Bíblia, quando vai ler a Bíblia, quando vai meditar nela, e é importante que quando você aplique o momento de leitura, você aplique um momento de leitura em meditação. Porque não é simplesmente ler. Porque não é igual a um livro que você vai ler o que o autor escreveu, e o autor escreve de uma forma que você vai conseguir ler. A Bíblia não. A Bíblia tem coisas que precisam ser interpretadas. Então, se você lê ela no sentido literal, apenas de uma leitura como se fosse de um livro, você acaba ficando confuso do que está querendo ser dito. Mas quando você medita, e quando você medita, aí há uma diferença de você ler um livro comum, porque em livros comuns você não consegue lê-lo na presença do autor dele. A Bíblia é diferente. A Bíblia você consegue ler na presença do autor. E quando você medita na palavra de Deus, esse que é o autor, o Espírito Santo de Deus ajuda você a poder compreender o texto. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser meditada. Ela precisa ser compreendida dentro dos olhos de Deus. O que é difícil para nós, porque nós como seres humanos comuns, cheios de falhas e erros, como é que nós conseguimos pensar com os olhos de Deus? Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos daquele que nos ajuda a fazer uma real interpretação do que está sendo dito. Sabe por que eu estou falando isso em um caráter introdutório? Porque esse texto é de suma importância. 2 versículos apenas que parecem tão isolados, que parecem tão difícil de entender, mas que tem uma importância tão grande. Nós vemos nessas 3 séries, Jesus sempre apresentando 2 caminhos. Na primeira, que foi quarta passada, tesouro no céu e tesouro na terra, ou seja, tem 2 caminhos. Qual o teu coração vai estar? Se o teu coração estiver no tesouro da terra, o teu tesouro é esse. Se o teu coração estiver no tesouro no céu, o teu tesouro é lá no céu. Ou seja, tem 2 caminhos. Neste também não é diferente. Podemos usar os olhos bons e os olhos maus, tem 2 caminhos. A luz e a trevas. Como é que você quer ser? Você quer ser luz ou você quer ser trevas? Tem 2 caminhos. Na quarta que vem nós estudaremos sobre 2 senhores, que fecha essas 3 séries. Também como 2 caminhos. Se você quer servir a um ou ao outro. Então, Jesus é tão claro e tão específico no seu ensino que ele fala assim, olha, esse caminho é o caminho bom. Esse é o caminho que tem que ser seguido. Esse caminho é o caminho que deve ser compreendido. Mas tem um outro caminho também. A escolha é sua. Se você quer ir por um caminho ou quer ir por outro caminho. É claro que ambos os caminhos geram consequência. Se você escolher o caminho bom, gerar consequência, e a consequência é boa. Se você escolher o caminho ruim, gerar consequência, e a consequência será ruim. E quando nós interpretamos isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus e na compreensão do que o Senhor Jesus quer dizer, quer falar, é tão maravilhoso que nós começamos a entender o que Jesus quer dizer, quer falar. E não é à toa o porquê a tradução veio como olhos forem bons.
Alguns, de forma errada, questionam a Bíblia Sagrada. Falam que ela contém erros. E falam, não, mas que ela não é totalmente verdade, porque a tradução se perdeu. Porque no original realmente não quer dizer aquilo, então por que está assim? Agora entendam. Quando nós vamos à história de um povo judeu, a história dos hebreus, nós conseguimos entender que para o hebreu, para o judeu, tinha um significado o olho bom. E tinha significado o olho mau. Era como se fosse uma simbologia de algo. A pessoa não precisava falar o que é, apenas aquele sentido figurado. Como nós hoje temos isso em comum também, com alguns dialetos que a gente usa. Nós chamamos um jovem de piá. Nós entendemos, quando eu falo piá, eu sei que é um jovem. Eu não preciso falar literalmente, este é um jovem de aproximadamente tantas e tantas idades. Não, quando eu falo piá, eu sei o que é. E até quando eu quero dizer que um homem já adulto toma atitudes como um homem adulto toma atitudes de um jovem inconsequente, a gente chama, aquele lá está parecendo um piá. Nosso dialeto. Mas podemos ir para qualquer lugar do Brasil e vai ter o mesmo dialeto, só que com um outro sentido, com outra palavra, mas com o mesmo sentido. Né? O guri, no Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Tu está parecendo um guri, meu. Já é um homem barbado, ele está parecendo um guri. É um dialeto, é uma forma, é um sentido figurado. Estão entendendo? Estão compreendendo? E até no sentido pentecostal nós usamos isso. Né? Quando alguém ultrapassa os limites, vamos dizer assim, do espiritual, nós chamamos o quê? Ah, esse está com meninice. Está sendo um menino. Ou se fosse aqui no Paraná, só aqui, né? Está sendo um piá. Está ultrapassando os limites do espiritual, ou seja, está sendo um menino. Ou seja, é um dialeto. Compreende isso? E quando você vai estudar os dialetos, as formas, o que o judaísmo interpretava, os olhos bons e os olhos maus tinham um sentido. E o sentido, aí, esse sentido dá entendimento ao que Jesus queria dizer. Em nenhum momento aqui você ouve Jesus falar sobre alguma coisa de material, no sentido literal. Ou você consegue compreender material, alguma coisa material, ou de bens materiais, ou de dinheiro, ou de algo parecido. Consegue compreender no texto? Você não consegue compreender. Um pregador temático pegaria esse texto aqui e faria uma bela de uma pregação e ministração em cima de trevas e luz. Mas o que Jesus realmente estava querendo dizer? Em nenhum momento você consegue elucidar isso aí pelo literal. Mas quando você estuda e quando você compreende o dialeto, você vai entender que quando o judeu fala olhos bons ou olhos maus, ele está falando de avareza. Quando alguém tem olhos maus, são pessoas que possuem a avareza, ou seja, que possuem amor a algo material. E o amor a algo material não quer só dizer respeito a dinheiro. A avareza pode ter vários sentidos, não é só a questão financeira em dinheiro, em monetárias. Ele pode ser avarento de não emprestar nada dele para ninguém. A pessoa necessita de algo essencial para poder ter um conforto ou uma necessidade suprida, a outra pessoa tem, não vai usar e não é capaz de emprestar. Isso também é um sinônimo de avareza. Não está indo lá, Mateus, acho que você tem que... Coloca lá desde o início, né? Apresentação desde o início. Então, quando nós olhamos no sentido do dialeto,
tem que colocar a apresentação desde o início. Sai e coloca de volta a apresentação desde o início, que daí ele vai. Ele vai rodar lá. Olha lá. Aí a gente começa a entender, a interpretar o sentido correto do que Jesus estava querendo dizer. E por que isso tão importante? Porque é importante, nós sabemos que se nós escolhermos o caminho errado, as consequências são trágicas para nós. Mateus capítulo 25, verso 41, vai dizer lá, ó, então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo. Ou seja, o fogo eterno não é preparado para mim e para você. O fogo eterno foi preparado para o diabo. Jesus deixa isso bem claro. Ou seja, não é para mim e para você. Mas vocês vão ser lançados lá, é isso que ele está querendo dizer. Ó, não foi preparado para vocês, foi preparado para o diabo e os anjos que escolheram ir junto dele. Escolheram se revoltar contra Deus. E como o diabo resolveu se revoltar contra Deus e os anjos resolveram se revoltar contra Deus e para eles foi criado o fogo eterno, nós que escolhemos o caminho errado, que não agrada a Deus, acabamos de ganhar isso por herança. Se você escolher o caminho errado, o caminho que não agrada a Deus, você escolhe o caminho por herança que é pertencente ao diabo e aos anjos. Você se torna também um que rejeitou a Deus. Mateus capítulo 25, 41. Jesus fala isso. Deuteronômio 15, 9, lá, vamos ver sobre a questão do teor da palavra lá. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que teu olho seja maligno. Ó, aqui nós fomos para Deuteronômio, Antigo Testamento, povo hebreu, que o teu olho não seja maligno. Para quem? Para teu irmão pobre. E não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Conseguiram compreender que quando o judeu usa olho mau, ele está falando sobre avareza? Tem mais um exemplo? Sabe, o Salomão vai falar em Provérbios 23, 4 a 6. Não te fadigues para que enriqueça ou enriquecer, e não apliques nisso a tua sabedoria, ou seja, o teu esforço de inteligência para enriquecer, a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Por certamente criarás asas e voará ao céu como a águia. Ou seja, vai sumir, vai acabar. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno. Novamente, falando sobre o olhar maligno. Qual é o olhar no maligno? Nem cobice as suas iguarias gostosas. Não é aquele que seja mau, mas não cobice aquele que tem o olhar maligno. Que seja aquela pessoa gananciosa. Sabe o que o sábio Salomão está falando aqui? Ei, por que você olha o vizinho do lado, da direita, e vai dizer assim, aquele homem é ímpio, aquela mulher é ímpia, mas aquele homem anda de carro importado. Eu sou um cristão, estou na igreja, oro, faço isso, faço. Eu não consigo andar nem de bicicleta. Eu não consigo nem comprar uma bicicleta. É o que Salomão está falando aqui, ó, não olhes para ele. Não coma o pão dele. E aí tem gente que quer ser igual. E às vezes para ser igual precisa praticar aquilo que aquele pratica. O comer o pão
que o sábio Salomão está querendo dizer aqui é fazer a mesma coisa. Quando a gente vê alguém próspero na questão financeira, às vezes nós chegamos para ele e tentamos querer entender como é que ele conseguiu atingir aquilo. E aí a pessoa vai falar, não, eu fraudo imposto de renda. Aí como é que você consegue? Ah, não, mas é fácil, é tranquilo. Ah, tem um contador aí que, ó, o cara é bom, ele vai dar um jeitinho para você e o leão não vai te pegar e você vai ficar tranquilo. É. Ah, eu quero ter o carro que ele tem, a casa que ele tem, eu vou fazer igual. Só que você é um cristão. Compreende que dois caminhos? Então, quando nós entendemos na Bíblia referente a olho mau, nós entendemos que é o sentido, sim, material de cobiça, de querer bens, de querer algo material. Então, o texto já começa a ter uma luz mais clara, ou seja, é mais fácil interpretar o texto a qual Jesus quis dizer para os discípulos que estavam ali no Sermão do Monte. Veja Isaías 5:21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem de algo amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Isaías capítulo 5, 20 e 21. Sabe o que isso está querendo nos falar, querendo nos dizer? E por que isso é tão importante nos dias de hoje, nós ensinar, pregar e entender e aplicar na nossa vida? Que nós precisamos aplicar aquilo que ouvimos, aquilo que lemos e aquilo que aprendemos? Ele está dizendo assim, ó, nos dias de hoje, muitas pessoas estão tomando parte da palavra do Senhor para distorcer o caminho correto. Trazendo aquilo que é trevas para como se fosse luz. E aí nós vemos pessoas pregar sobre prosperidade, por exemplo, trazendo que isso é algo bom. E realmente é algo bom ser próspero. Só que a tão sonhada prosperidade acaba tornando a pessoa, no sentido único da palavra, de querer ganhar algo em troca. E aí são feitas aí várias aberrações, heresias, em prol de um enriquecimento. Só há testemunhos de coisas boas. Que eu era empresário, falido, quebrado, devia mais de não sei quantos mil ao banco. Mas daí o que você fez? Não, mas aí eu vim para a igreja, e daí eu comecei a aplicar a minha fé, e aí eu comecei a entender que Deus tem o melhor da terra para mim, que tudo para mim é maravilhoso, porque eu sou o filho de Deus, sou quase um semideus, é só eu aplicar isso. Se eu não souber aplicar isso, eu vou viver uma vida medíocre, pobre, uma vida sem expressão. Então eu tenho que aprender a aplicar. Então você determina que você vai conseguir. Então, quanto mais você dá, você vai receber. É assim que a palavra de Deus diz. Então, traz o que é trevas à luz, porque a ganância e a cobiça na pessoa é atraída como se fosse desejo de Deus. E o desejo de Deus nunca foi ganância, nunca foi cobiça, porque Deus trata isso como pecado. Se Deus trata isso como pecado, como é que será desejo de Deus? É claro que Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra. Se Deus assim não quisesse, imagine Adão e Eva. Eles foram colocados no melhor lugar do mundo. Não existia outro lugar melhor. Deus é um Deus amoroso que cuida da gente. Ele quer o nosso melhor, Ele quer o que há de melhor na terra para nós. Não é mentira isso, claro que não. Porque senão Ele não tinha colocado Adão e Eva no Éden, algo que para nós, no comparativo, é um paraíso. Águas cristalinas. Imagine, Diego, você poder pescar ali e
poder andar com o leão ali, andar com o tigre, sem nenhum problema, algo assim, eu quero comer uma fruta, não, vai lá, pega do pé, você não tem que se preocupar com agrotóxico, com câncer, não, porque lá é tudo bom, é tudo maravilhoso. Deus colocou Adão e Eva nesse lugar. Só que pela desobediência do homem, da mulher, do ser humano, é que causou a separação do homem e Deus. Mas Ele quer realmente o melhor para nós. Ele quer realmente o melhor para nós. Só que tudo está envolto no propósito. Qual é o teu propósito em chegar diante de Deus? Tem gente que chega diante de Deus com um único e simples propósito, de ganhar benefício. Sabe aquele amigo sugão? Quando você tem recurso, você está na boa, você está próspero, você está com dinheiro, aquele amigo sugão está do lado de... Está ali, ó. Nunca tem R$1 para pagar nada. E você é tão bom que você paga? Você é tão bom para ele, porque você quer a companhia dele, e aí você dá. Vai dando. Só que esse cara só está ali para te sugar. Ele não é um amigo verdadeiro. Ele não é uma pessoa que quer realmente estar do teu lado, pelo que você é, pelo teu coração, por amor a você. Não, ele está ali te sugando. E você acha que é diferente quando alguém se aproxima de Deus com esse sentido? É um amigo sugão. Ele não quer Deus realmente. Ele quer o que Deus pode proporcionar a ele. É por isso que quando está tudo bem, não vem na igreja. Quando está tudo ruim, quando está luta, quando está tormenta, aí aparece na igreja. Quando está tudo bem, a pessoa ainda fala assim, eu quero saber de igreja. Não quero saber de igreja. O que eu estou sossegada com igreja? Não quero saber de igreja. Por quê? Porque está tudo bem. Passou um vento, eu sei quem pode me ajudar, é os crentes. Aí vai lá. Aí começa a falar, não, Deus pode me ajudar, Deus pode me ajudar. E realmente, Deus vai e ajuda, porque, né, é igual o amigo sugão. Né? Você olha para ele e vai, puxa, tá, mas vou pagar um x-salada para você. Só que o que vai acontecer? Quando você entrar num lugar maravilhoso, a tua casa celestial, né, vamos usar a visão nossa aqui. Ó. Quando você estiver lá no reino, você vai querer esse sugão junto contigo? Vai? Você não vai querer ele. Porque você sabe que ele não está próximo de você por causa de você. Ele está próximo de você porque você pode dar. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer igual Jesus ali. Você da minha esquerda, aparta de mim. Vai para o fogo eterno. Vai para o lugar de tormento. Não era para você, era para o diabo, para os anjos que seguiram. Mas você optou por ser esse, então vai para lá. Você não vai querer. Assim como Deus também não vai querer. Você vai fazer um churrasco regado a só coisa boa. Você vai convidar o sugão? Não vai. Não vai. Mas quando ele te procura, você não tem coragem de negar. Estão entendendo por que é tão importante nos dias de hoje? Porque alguns ainda vê esse sentido como sendo algo bom, algo benéfico, como luz. E aí começam a divergir no sentido da palavra. Esses alguns que eu falo, são pessoas que manejam a palavra, são líderes da igrejas, que começam a justificar os seus atos, tentando achar argumento bíblico para isso, para dizer que o que eles estão fazendo é luz. Mas, na verdade, eles estão confundindo luz com trevas. E, na verdade, eles estão querendo expor às demais pessoas que o que está sendo feito é bom. Geralmente começa desconstruindo o que você tem de entendimento do correto. Sabe como é que faz isso? Você tem certeza de uma coisa. A pessoa bota dúvida na tua certeza. Mas será que é assim? Você não interpretou correto o texto. Veja. Está indo por essa direção, por esse caminho.
ou seja, está com esse líder, essa pessoa que está manejando a palavra em benefício próprio, ele está transformando o que é trevas em luz. É aquilo que Isaías falou. Ai desses. E nos dias que nós vivemos, isso é algo que vem acontecendo muito nas nossas vidas. Ou você não pega alguém falando, ou julgando, ou classificando alguma coisa, algum texto, alguma porção da palavra em benefício próprio, justificando o seu ato ruim como se fosse vontade de Deus. É o que o pessoal da teologia da prosperidade faz, meus irmãos. Eles pegam algo ruim e transformam em luz. É exatamente isso. Ou seja, você é um ganancioso dentro da igreja e acha que está na luz, mas na verdade você está na treva. E os grandes líderes dessas denominações banham-se em os seus tesouros aqui da terra, porque os seus corações estão nesses tesouros. Eles manobram as pessoas, manobram a igreja, manobram a palavra até, a palavra de Deus, para benefício próprio, trazendo o que é trevas como se fosse luz. Conseguem compreender isso? Mas então, o que eu posso fazer de diferente? É por isso que quando eu falo de nós lermos a palavra de Deus e meditarmos nela, aí está a importância. Porque tudo aquilo que eu ouço, eu preciso confirmar se aquilo é verdade ou não. O que eu estou falando aqui, você precisa confirmar se é verdade ou não. Você precisa analisar a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa meditar na Bíblia, você precisa cruzar as palavras, os textos e os contextos para ver se o que eu estou falando é verdade, ou então eu estou manobrando a palavra de Deus para benefício próprio, ou para uma atitude que vai trazer uma treva como se fosse luz. Aonde está o problema? O problema está que nós, ou grande porção de nós, ou algum de nós, vamos falar assim, né, tem preguiça de buscar o seu entendimento e se alimenta e come aquilo que qualquer pessoa fala para ela. Por diversas vezes nós vemos uma pessoa falar, não, mas o fulano diz assim. Não, mas o ciclano diz assado. E aí usam até a terminologia dos líderes deles, né? Usando até o cargo, né? Ah, não, mas o apóstolo falou assim, o pastor falou assado, o missionário falou aquilo. Tá, mas o que a Bíblia disse? O que o Senhor Jesus falou sobre? Você, quando consegue ler a palavra de Deus e ver os ensinos de Jesus, você consegue compreender que Jesus falou sobre tudo o que nós precisamos saber? Então, aonde está o meu ponto de equilíbrio? Aonde está o meu plumo, né, que é para construção, a linha? Aonde está? Está no líder? Está no pastor que está falando? Está no homem de oração que está orando? Está na mulher de oração que está orando? Está na missionária? Está no missionário? Está no... Não! A minha vara de medir, né? A minha vara de medir o que é certo e é errado é Jesus. Se o que ele está falando, Jesus falou, aí então eu confio. Se o que ela está falando, Jesus falou, aí então eu confio. Mas a gente prefere ir atrás de profetas, profetisas, revelações, revelacionices. E aí a gente usa o termo, mas aquele lá é de fogo, porque ele revela mesmo. Mas as revelações contradizem o que o próprio Jesus falou. Você acha que é Deus falando? Tem essa possibilidade?
Mas se você não analisa a Bíblia, como é que você vai saber que Deus falou o contrário daquela revelação? Como é que você vai saber que Jesus ensinou diferente daquela revelação? Como é que você vai fazer a base de medir o que é certo e o que é errado? Se você não estuda a palavra, se você não medita nela, se você não busca o Espírito Santo para a interpretação daquilo que está sendo dito. Então, cuidado que o que é luz hoje pode ser trevas. Pode ser trevas porque alguém pode estar manobrando a treva como se fosse luz. Mas ai dele. Lucas 11, 35, 36, é o mesmo sermão do monte na perspectiva de outro escritor. Lucas escreve dessa forma aqui, a gente consegue interpretar e entender. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Olha o que Lucas fala, ele é muito mais direto, ele é muito mais esclarecido para nós o que Jesus quis advertir. Há uma advertência de Jesus nesse texto. O Sermão do Monte é o sermão que o Senhor Jesus prega, o Senhor Jesus ensina, na perspectiva, na intenção de mudar o sentido e o pensamento daqueles que estavam andando junto com ele. Ou seja, olha, estou aqui para lhe apresentar o caminho. Porque o texto começa, e nós começamos no Sermão do Monte falando, e olhou Jesus, ou seja, olhou no sentido de, viu que estava sendo necessário aquilo. Ele viu que precisava fazer aquilo, e ele começa a ensinar. Porção do Sermão do Monte, ele vai confrontando a lei com o sentido real do Espírito por trás da lei. Vocês conseguem compreender tudo isso? Por quê? Porque ele quer nos mostrar que existe sim um caminho bom e um caminho ruim. E ele nos adverte, e ele está nos advertindo nessa noite, com os textos que estamos meditando. Portanto, cuidado, ou seja, há uma advertência, há o Jesus falando, cuide, se preocupe com isso, tenha cuidado. Tem gente que não se preocupa se está indo certo ou está indo errado, fala, não, é homem de Deus, eu confio no que ele está falando e pronto, e acabou. Mas não procura analisar, não procura perguntar, questionar, achar uma segunda opinião, entender, interpretar, ver se isso é mesmo ou não, olhar duas interpretações, às vezes, diferentes e pedir uma iluminação do Espírito Santo sobre o que é verdade e o que não é. Porque não estudam a palavra, porque não gostam de aprender o que o Senhor Jesus ensinou. Preferem um momento de ação do Espírito Santo do que uma vida plena com Ele. Porque há diferença de um momento de ação do Espírito Santo, de uma vida completamente cheia dEle. Tem diferença. Mas como assim, pastor, tem diferença? Tem. Você pode vir num culto de domingo, como foi o culto de domingo agora, chorar, se derreter, se derramar, sentir a presença de Deus, não conseguir dormir de noite, acordar no outro dia fazendo as mesmas coisas. Você pode. Sabe por que você pode? Porque você trocou simplesmente um dia do mover do Espírito do que uma vida plena com o Espírito. Porque se você quiser uma vida plena com o Espírito, o teu acordar será diferente. Você vai buscar Ele. Você vai querer entender esse caminho. Você vai querer seguir esse caminho, porque você quer mais dele. Você quer uma vida plena com Ele. Muito mais vale uma vida com o Espírito Santo do que momentos do mover dele. Aquele povo que saiu do Egito experimentou tantos momentos com o Espírito Santo, meu irmão, que nós não somos capazes de conseguir entender.
Ou você sai na rua lá, abre o teu portão, abre a tua porta e tem um maná na porta lá da tua casa. É só você pegar o maná e ir lá e preparar o pão e o bolo. Não, você tem que ir até a padaria, você tem que comprar, você tem que ir lá. Nós não vemos isso hoje. Ou você vê o mar vermelho aí, os mares aí, né? Ou qual é o rio aqui nosso aí, Capivari, que nós vamos tanto lá, Diego. Você vê o Capivari se abrindo? Eu quero que o meu barco chegue lá, ó. Você viu o Capivari se abrindo para você, indo lá? Só que aquele povo que viu tudo isso morreu lá no deserto. Porque eles trocaram momentos com o Espírito do que uma vida plena com o Espírito. Eles foram enterrados no deserto, aonde eles caíram. O que Jesus nos alerta, olha, eu não quero que vocês só apenas sintam a presença. Eu quero que vocês vivam a presença. Tem diferença você sentir a presença e viver na presença. Você sente a presença em um culto, em um momento, em uma administração ou em um louvor. Mas você viver a presença é algo inexplicável. Quando eu começo a olhar a vida de Davi, Davi é um dos exemplos que a gente tem de pessoa que não só experimentou o mover do Espírito, mas como viveu nele. Quando ele vai tomar uma ação, o que o Davi faz sempre antes de uma ação? Ele consulta a Deus. Isso é viver com a presença do Espírito. Em todos os momentos. Nós vemos Davi consultar a Deus em todos os momentos. Não só no sentido assim, não, à noite, quando eu for orar, eu vou dobrar meu joelho, vou orar em prol dessa causa, Deus vai agir. Não, ele está aqui, ó. Espera aí, Senhor, é para mim ir mesmo contra os filisteus? Sim, é, Davi. Mas, Senhor, o senhor tem certeza disso? Consegue entender, se você conseguir entender que Davi tinha um constante ligação com Deus, isso é, viver uma vida com a presença do Espírito pleno em você. Momentos é quando você, que culto maravilhoso, poderia ter esse culto todo dia, só na próxima campanha eu vou. Mas o pastor não faz mais aquelas campanhas. Nossa, como aquelas campanhas eu senti a presença de Deus. Mas o pastor não traz mais aquele pregador, porque, nossa, aquele pregador, eu sentia tanto a presença de Deus. Momentos. Você quer viver de momentos. Você não quer viver plenamente. Porque viver plenamente, você acorda, olha para o céu, vê o sol e fala, Jesus, se eu começar a chorar, aí você pode entender assim, fala, meu Deus do céu, como Deus é bom, um sol maravilhoso que Ele preparou. A chuva também, né? Que chuva boa. Deus, obrigado. Aí você vive uma vida igual aquele personagem, eu não lembro o nome, acho que é Skibi, sei lá, que tinha antigamente. Vida, céus, tempestade. Como é que é lá? O Felipe, né? Descobri a tua idade. Esse mesmo, vida, céus, tempestade, sol, é tudo ruim porque, meu Deus, não tem mais aquele louvor, não tem mais aquele agir, não tem mais aquele agir, como foi bom. Ei, meu irmão, viver uma vida é diferente. Quando você conseguir dar uma topada no dedão do pé e falar glória a Deus, aí você está cheio do Espírito. Que aí é difícil. Mateus capítulo 17, versículos 5 e 6. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa, aqui fala sobre transfiguração de Jesus. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Quem estava lá? Os discípulos mais chegados. Pedrão,
Tiago, João. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E aí é o que ele fala: escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. O rosto de Jesus brilhava. E Deus falando: ó, esse é o meu filho. Escutem ele. Quer saber o segredo para você não cair em trevas? Escute Jesus. Ah, mas como é que eu posso escutar Jesus? Palavra. Jesus está falando aqui, ó. Texto, ó, hoje você tem condição de ter, nós aqui somos tão abençoados e não sabemos usar essa bênção. Nós temos a condição de comprar uma Bíblia, a minha é assim, não sei a tua, que os textos que Jesus fala, está em vermelho. Eu sei que é Jesus falando. Aí, mas Jesus não fala comigo, tá? Você não abre a Bíblia. Você acha que é só assim, ó? Em quantas vezes os discípulos estiveram próximo de Jesus, em quantas vezes eles ouviram Deus falar? Só em situações de advertência. Estão compreendendo isso? Em situações de advertência. Ó, esse é o meu filho. Escute o que ele está dizendo. Ouçam o que ele está dizendo. E não é só ouvir por ouvir, é ouvir por seguir, quer ver? Lucas 11, 35 e 36, ó. Portanto, continua. Portanto, cuidado para que... Opa, voltou. João 12, 48. E se alguém ouvir as minhas palavras, Jesus falando. Quando você abrir a tua Bíblia lá, se ela for escrita vermelha, as palavras de Jesus, vai estar em vermelho isso aqui, ó. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porém eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí vem, ó. Ai, se eu pregar esse texto aqui é tão maravilhoso. Né, irmão, você consegue entender que eu consigo fazer uma doutrina aqui, ó? Se eu pregar só o primeiro capítulo, o primeiro versículo ali, ó. Quer dizer, não, mas Deus não me julga. Ai, Jesus não me julga. Jesus não me julga. Não é isso que dá para entender? Ele não veio me julgar. Eu posso ser o que eu quiser, ele não veio me julgar. Se você pegar ele isolado, sim. Mas e se você ler o continuar? Quem me rejeitar, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. E aí? Se você me rejeitar, Jesus falando, olha, eu não vou te julgar. Mas se você optar por esse caminho e me rejeitar, já tem quem vai te julgar. Olha lá, ó, a palavra que tenho pregado, ou seja, a palavra que Jesus vem falando, essa há de julgar no último dia. Ou seja, eu já estou te falando, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você está optando por fazer errado. Não vou te julgar, a palavra já está te julgando, ou seja, você já está escolhendo fazer errado. Mas eu não sabia, Senhor. Como não sabia? O pastor Carlos, aquele dia lá, naquela quarta-feira, falou isso, você não foi, né? Preferiu ficar com o potão de pipoca, né? O pastor Carlos outro falou que se fosse por ele, né, o corpo dele desejava ficar com uma bacia de pipoca bem grande, sentado na frente da TV, na caixinha do nada, mudando de canal. Você acha que não era a minha vontade também? Claro que é. E hoje, tá frio também. Tomando aquele, como é que é? Chá com amendoim. Como é gostoso. Já tomaram chá com amendoim? Poxa, é bom demais. Mas daí ele fala, a palavra já está te julgando. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, e sei que os seus mandamentos é a vida eterna.
Portanto, o que eu falo, falo como o Pai tem dito. Se eu pegar só o primeiro textinho lá, ó, você consegue observar que dá para fazer o trevas-luz? Nossa, eu faço uma pregação aqui que você sai pulando que nem pipoca. Eu posso ler, Deus conhece o meu. Ele sabe que eu erro. Eu vou errar. Ele não vai me julgar. Não vai. Agora, continua lendo. Continua lendo. A palavra está dizendo. Se você não meditar na palavra, não dizer. E aí? Paulo vai dizer lá aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 5 e 6, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos. E é sentido figurado de novo, consegue compreender? Não durmamos, pois, como os demais. Mas o quê? Vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, vocês, somos filhos da luz. Não há trevas em nós. Não há, realmente não há. Mas o quê? Nós não podemos dormir. Não quer dizer que você não pode só dormir e descansar. Claro que você pode dormir e descansar, é necessário, o teu corpo precisa. O sentido figurado que está dizendo aqui, ó, não vacile o teu pé. Medite nessa palavra de dia e de noite. Se você vai fazer alguma coisa e tem dúvida, pergunte para Deus. Que nem Davi. É para mim mesmo, Davi? É para mim mesmo, Deus? É. Tá, mas eu vou salvar a cidade. É para você ir salvar a cidade. Tá. Mas eles não vão me entregar na mão dos filisteus? Vão. Deus fala assim, vão te entregar na mão dos filisteus. Pode ler o texto. Davi fala assim, mas é para mim ir mesmo? Ele não está questionando Deus, ele está querendo confirmação. Mas espera aí, eu vou salvar eles. E ainda assim eles vão me entregar na mão do rei? E é para mim assim fazer? Deus fala, eu quero que você faça. E quando Deus fala para você, eu quero que você faça isso, você começa. Não é Deus falando. Deus não falou, Deus não falou. Não, Deus não está falando. Deus não falou isso, Deus não falou isso, Deus não falou. Não, Deus não falou. Aí vai lá e procura outro. O outro chega assim, não, você pode fazer tranquilo, não tem problema não, capaz, Deus é amor. Aí Deus falou, aleluia, Deus falou. Quando Deus está falando, ele quer julgar. Fala, não é Deus não. Não é Deus falando, não é Deus falando. Vou procurar alguém que fale, tipo Saul. Estava puxando a minha orelha. Não, esse profeta eu não quero não. Eu quero um profeta que vá profetizar coisa boa para mim. A igreja hoje está buscando isso. Você entende por que é tão pertinente o ensino hoje nesse sentido? A igreja hoje está procurando isso. Procurando saciar o quê? Os seus ouvidos, a sua carne, os seus próprios deleites, o seu próprio desejo. Não quer ouvir a palavra. E aí vai cair lá, naquele que nós lemos antes, com João falando. Mas nós somos luz. Não há trevas em nós. A gente só tem que estar vigilante, gente. É tão fácil. E não é difícil. Quem já trabalhou de vigilante aqui? Sem contar o sargento, né, sargento? Você é constante vigilante. Mas o sargento, no treinamento dele, policial, a primeira coisa que ele aprende é que ele tem que estar constantemente se protegendo. É ou não é? Se ele entra numa panificadora, ele não senta de costa para a porta. É ou não é? Por quê? Porque ele não consegue ver quem está vindo atrás. E está tão forte na mente, né, Estevam? Que é automático. Você já entra procurando a parede. Você já entra procurando o lugar onde você tem visão ampla. Porque isso é ser vigilante.
E isso é ser cuidadoso. Porque um vacilo pode acontecer o quê? Se entra um bandido naquele lugar, em quem ele vai primeiro? Ele vai primeiro no vigilante, no soldado, no policial, no... Por quê? Porque aquele policial pode dar risco a ele, de ele não conseguir êxito no que ele quer. Então ele vai primeiro nele, vai combater primeiro ele. Você consegue compreender que quando você é sal da terra e luz do mundo, Satanás se levanta contra você de uma forma e tenta te derrubar, porque ele sabe que quem pode derrubar ele está com você. Então as investidas dele vai ser inteiramente com você. Ou você não entende isso, ou você não consegue compreender isso. A função do diabo é essa, é fazer exatamente o que ele fez com Jó. Ei, ele te adora porque você dá tudo para ele. Tira para você ver se ele vai te adorar. Ei, ele faz porque você deu saúde. Tira a saúde para ver se ele vai continuar. Ei, Satanás faz isso todo o tempo com Deus. Veja Jesus falando com Pedro aí, falando, ô Pedro, o diabo queria peneirar você hoje, meu queridão. Quem não deixou fui eu. Linguagem de hoje. Made in Clevers. Exatamente isso que ele fez. O diabo pediu. Só que eu não deixei, filho. Porque se eu deixar, babau para você. Isso é constante na nossa vida, gente. Nós estamos constantemente sendo entregues na mão do mundo. É por isso que você acha que Deus orou ao Pai por quê? Falando, Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, mas dê condição deles enfrentar o mundo. E ele dá a condição, porque eis que ele vai, mas ficou um, que é o Espírito Santo, que te ajuda. Ele te mostra, fala, não faça isso que é errado. Você vai insistir. Eu vou por ali, não vai ali que é errado. Aí você fica até com vergonha. Não, mas eu vou enfrentar minha vergonha. E vai lá e comete o erro, e faz o erro, e o que acontece? Aí depois você fica lá chorando, eu não sabia. Olha ali, o Espírito Santo bateu, implorou, clamou, não faça, e você fez. Existe sempre dois caminhos. Eu não tive escolha. Sempre há escolha. Consegue compreender que sempre há uma escolha? Aquela passagem do jovem rico é muito válida para isso. Como foi válida lá no primeiro, da quarta-feira passada, no primeiro dos 3 temas a respeito dos bens materiais. Você é perfeito em tudo. É isso que Jesus falou para ele. Realmente, só lhe falta uma coisa. Jesus falando, só falta uma coisinha para você. Eu não falei aqui aquele dia? Se ele falasse de mim, ele ia falar, falta isso. Faltou o dedo para contar quantas coisas faltam para mim chegar próximo desse jovem rico. Porque esse jovem rico só faltava uma coisa. E era o quê? O amor dele estava no tesouro da terra. O amor dele estava nos bens que ele tinha. E quando Jesus fala para ele, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Talvez ele seguisse. Mas Jesus não falou assim, né? Ele falou, vende tudo, dá aos pobres. Toma o quê? A cruz, ou seja, não é fácil não, filho. Você vai tomar a sua cruz. Ou seja, vai ter dificuldade. Não vai ser as 1000 maravilhas, não. Você vai tomar a cruz e vai seguir. Você consegue entender isso? Porque quando Paulo ora lá, Senhor, tira de mim esse espinho. E Paulo ora insistentemente pedindo para Deus tirar o espinho, até que o Espírito Santo chega e fala para ele, ei, Paulo, a minha graça te basta. O espinho está aí, meu querido, para você saber que você é humano, falível e que você precisa de mim. Por isso que Jesus inicia o Sermão do Monte, bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, o teu intelecto, o quanto você tem de sabedoria, o quanto você consegue compreender da Bíblia. A tua porção teológica, que dá até nó na língua, de tanta palavra bonita que você sabe falar, não vale de nada para Deus se você não tiver um espírito pobre. Ou seja, o que é o espírito pobre?
sou dependente de ti, Senhor. Você saia daqui hoje e fala, eu sou dependente de ti, Senhor. Me livra. A hora que o laço vir, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou. Mas me livra, me dá o escape, me mostra o caminho que eu tenho que correr. Aí Deus vai mostrar o caminho que você tem que correr, mas você vai querer ir lá para o outro caminho. Então seja vigilante. Existem dois caminhos. Existem dois caminhos. Coloque em pé em nome de Jesus. E Jesus alerta e nos mostra, escolha o caminho bom. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele. Jesus fala, eu e o Pai viremos para quem guarda a minha palavra, e faremos nele morada. Você consegue compreender que aqueles que guardam a palavra de Deus, Jesus e o Pai, moram contigo? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, quem ama a palavra, guarda a palavra, quem habita em você? Deus habita em você. Deus está com você, está comigo, então, ou seja, Ele pode te livrar, é só dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Aquilo que não provém da tua mente, mas como é que eu ouço o Espírito de Deus? Ei, o Espírito de Deus está falando com você agora. Através da mensagem da palavra. Está mostrando para você o caminho que você deve seguir. Está mostrando o caminho que você deve ir. Obediência à palavra, retidão à palavra, amor à palavra, que é amar a Deus, amar a Jesus, amar a Cristo, e Ele habitará em você. Senhor, meu Deus e Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que estamos diante da Tua presença, Pai. Nesta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, aonde nós estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, como igreja, Pai, para ouvir a Tua palavra santa, bendita, Pai, a Tua palavra que é viva e que provoca em nós um revivar, que provoca em nós um restaurar. E agora nós saímos reavivados daqui, Pai, porque nós ouvimos a Tua palavra que é viva e que produz em nós, Senhor, um movimento, ó Pai, não só de mover espiritual, mas de vida plena com o Espírito. Porque a Tua palavra diz que aquele que ama e que segue a Tua palavra, Jesus e Pai moram nele. Então eu entendo com isso que o Senhor mora aqui neste corpo falido, neste corpo corruptível, mas que o Senhor nos dá graça, nos dá, Senhor, a direção, para não cometermos o erro, para não sermos enganados pelo diabo, para não cairmos na cilada, porque o Senhor nos livra, o Senhor nos dá o escape, o Senhor nos dá a direção, e assim, Pai, nós queremos ser aqueles servos bons e fiel, que ouve a Tua palavra, que ouve a Tua mensagem, que ouve, Senhor, a Tua direção. Então, portanto, fala conosco, nos ajuda, Senhor, e nos livra, ó Deus, de todo o mal, isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, sábado nós temos um culto